Durante a campanha eleitoral, esse que o pessoal está dizendo que vai ganhar a eleição, Donald Trump, mudou de opinião e passou agora a dizer que ele é a favor do TikTok nos Estados Unidos. De acordo com o candidato republicano, hoje favorito nas eleições, esta é uma forma de manter a concorrência com outras redes sociais. Trump é um dos principais opositores da plataforma. Enquanto era presidente, chegou a assinar uma ordem para banir o aplicativo dos Estados Unidos. Cristiano Vilela, será que ele quer fazer um contraponto ao Biden? Está vendo tudo que o Biden está fazendo que está dando errado? Ele quer mudar e tentar fazer diferente? Pois é o que parece, e você vê que a pessoa, ela evolui, ela avança com o tempo. E nesse ponto, realmente, o candidato, o atual candidato e ex-presidente da República norte-americano, Donald Trump, revendo sua posição e trazendo um tema que pode servir até para demonstrar, para pegar também, colher um pouco do voto do eleitorado mais jovem, como também para se mostrar como um contraponto ao seu adversário, que é reconhecido e é criticado talvez por uma certa antiguidade, pelo aspecto das dificuldades que essa antiguidade possam trazer a ele. Henrique Krieger, o Donald Trump, claro, travou uma guerra econômica com a China, que é a grande ameaça à hegemonia americana no mundo hoje. Mas uma guerra econômica. O Biden estendeu e recrudesceu esse diálogo por uma rivalidade bélica. A China está caminhando para 1.500 armas nucleares até 2035 e o sudeste da Ásia, ali, aquela região do Pacífico, está se tornando uma região extremamente belicosa e pode ali ser um segundo foco de uma guerra envolvendo Estados Unidos e China. Será que o Trump está querendo dizer o seguinte: eu não sou como ele, eu quero estabelecer um diálogo com a China? É um novo Trump para fazer uma rivalidade com o Biden? Não é um novo Trump. Na verdade, a política externa do governo Trump foi muito mais exitosa do que foi a política externa do presidente Biden. O Trump, ele tem uma postura e uma personalidade combativa, bastante agressiva nesse sentido, porém a sua política externa foi muito mais, teve muito mais sucesso e pacifista, pacificou diferentes áreas do mundo. Vamos lembrar quem foi que foi ali na fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do Sul e pôde sentar com os dois líderes e pôr fim a um conflito que estava ganhando escala. Vamos lembrar também das ameaças que vieram por parte da Rússia e que foram ali neutralizadas por um relacionamento junto com o Trump. Então, o respeito internacional que Trump conquistou entre líderes de grande calibre e líderes que são líderes de nações que têm poderio nuclear algo que não dá para desconsiderar. E o presidente Biden, infelizmente, trouxe ali uma instabilidade para regiões muito delicadas. Então, vale a pena o questionamento, por exemplo, se nós teríamos o conflito na Rússia e Ucrânia se o presidente fosse Trump e não Biden. Se nós teríamos os conflitos como foram surgindo, até conflitos internos dentro do Oriente Médio, entre organizações terroristas e os estados, se o presidente fosse Trump e não Biden. O mundo paga um preço por ter um líder tão fraco no poder dos Estados Unidos como o presidente Biden. Meu querido Guilherme Mendes, a questão do estado de saúde física e mental do presidente Joe Biden pode aumentar a sua rejeição, tornando mais rejeitado que o próprio Donald Trump? E segundo, esse comentário que o professor Henrique Krieger acaba de fazer. Vamos lembrar que em fevereiro de 2023, quando 23 ou 22, que estava sentado a invasão da Ucrânia. A guerra da Ucrânia, 22. Em fevereiro de 2022, um mês após a Rússia ter invadido a Ucrânia, Volodymyr Zelensky se encontrava em Istambul com o Recep Erdogan, que é o presidente da Turquia, e o representante Sergei Lavrov da Rússia, entrando em acordo para pôr fim à guerra com algumas exigências russas. E Boris Johnson foi, a mando de Joe Biden, retirar da mesa de negociações Volodymyr Zelensky. Hoje a Ucrânia corre o risco de perder 40% do seu território, mais de 10 milhões de pessoas já deixaram o país e fala-se em 1 milhão de casualidades entre mortos e feridos. Joe Biden, na sua política externa, foi mal? E o que espera o mundo se ele vier a vencer a eleição? Eu acho que foi muito mal e, por incrível que possa parecer, o espírito belicoso, pelo menos belicoso no discurso, não propriamente nas medidas, do ex-presidente Trump,
de fato entregou, no que a gente fala, no que a gente se refere à política externa, bastante bons resultados. Foi citado aqui o exemplo da Coreia do Norte. Na época em que ele esteve no governo, essa tensão Rússia e Ucrânia foi muito arrefecida. Ele, de fato, ao ameaçar, e lembra, teve aquele outro episódio também dos mísseis, né? Quem tinha um míssil maior com o ditador da Coreia do Norte. Coisas que parecem até brincadeira juvenil, infantil, mas o fato é que ele conseguiu, sim, ter uma política mais pacifista, embora o discurso seja extremamente muito mais duro e belicoso. Então, nesse sentido, sem dúvida, a política externa de Trump foi exitosa, muito mais exitosa do que a política do Biden. E agora, falando da questão do TikTok, Capês, só para voltar, eu acho que nós estamos assistindo agora uma versão do Trumpinho Paz e Amor. Ele percebeu que é importante arrefecer um pouco essa imagem daquele cara intransigente, agressivo, violento, xenófobo, quando a gente fala da questão dos imigrantes, e que isso só estava trazendo para ele prejuízo eleitoral, porque grande parte da população simplesmente bloqueava a possibilidade de votar no Partido Republicano, não pelas ideias republicanas, mas sim pela figura do Donald Trump. Na medida em que ele se aproxima de um público jovem, será que a gente vai ter amanhã ele fazendo dancinha no TikTok? A gente pode esperar de tudo. E arrefece um pouco a determinado tipo de fala, tenta mostrar um lado mais humano, e esse atentado certamente o colocou numa postura de fragilidade. Muitas das pessoas que o viam de uma maneira vão o ver de outra, porque ali é um senhor que foi vítima de um atentado grotesco, grosseiro, criminoso, e que ali é um ser humano que poderia ter morrido por questão de milímetros. Eu acho que isso tudo, de alguma maneira, vai sim beneficiar a imagem de um novo mandato, caso a eleição venha a se confirmar. Se isso vai refletir nas políticas públicas, na política internacional, eu acho que é cedo para se dizer, tem que se aguardar a formação de ministérios, primeiro tem que se confirmar a vitória, algo que não aconteceu, nós temos ainda 4 meses até a eleição, mas pode ser que sim, que isso indique um novo caminho. Espero que isso aconteça, porque de fato só tem a ganhar. Ele, Donald Trump, como figura, como ser humano, e o governo também. Antes que acabe o programa. Trumpinho, paz e amor, você acha que ganha essa eleição? Guilherme Mendes já deu a dica pro marketing dele. Trumpinho, paz e amor. Ganha ou perde? Eu acho que ganha. Ele colocou essa questão do TikTok protocolarmente, creio eu, por conta que o que se especula é que o TikTok, por ser chinês, né, estar num ambiente de ditadura, pegaria os dados, né, ilegalmente, mas todas as redes sociais fazem isso. Então, eu acho que vai dar Trump. Esperamos que dê Trump para dessa pacificação no mundo que o Biden não dá mais. Muito bem. E sempre com a pontualidade britânica, isto é, linha frentiana. Vamos encerrando o programa de hoje. Agradeço a audiência. E agora segue o debate com o nosso querido Evandro Cini. Vai você com o 3 em 1. Bom programa, Cini. Valeu, Capês. Um abraço para você e para todos do Linha de Frente.